Iniciando o culto nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 20 de agosto, exaltando e glorificando a Deus com a nossa adoração. Querido Deus, amado, poderoso, maravilhoso, Deus grande, Deus eterno, Deus verdadeiro, Deus que cuida de cada um de nós. E como cuida, né? Deus cuida tão bem da gente. Nós dormimos ontem, acordamos hoje. Deus permitiu que a gente acordasse. E nós te agradecemos, porque acordar no outro dia é uma dádiva do Senhor. Quantas e quantas pessoas não estão mais neste mundo nesta manhã? Já partiram. E se partiram salvas, damos glórias a Deus por isso. O problema não é partir. O problema é partir sem a salvação. Mas o Senhor nos dá a salvação e nos dá a dádiva da vida. Glórias a ti, Senhor. Bendito é o Senhor. Mais uma vez nos juntamos aqui como igreja do Senhor para glorificar e exaltar o Senhor. Fala conosco, afasta-nos, Senhor, de todo mal, de toda mentira, afasta-nos também dos mentirosos, e se for da tua santa vontade, dá-nos a chance de levar a verdade. Sê conosco e aceita-nos nesta manhã como adoradores do Senhor. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Então parece que agora está tudo funcionando, né? Perfeitamente. Eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Hoje nós vamos fazer uma explanação da palavra de Deus expositiva, né? Uma pregação expondo aquilo que a palavra de Deus está falando. Um pouquinho de paciência, porque hoje, pelo jeito, nós vamos precisar da paciência. Então, eu peço para você, irmão, tenha um pouco de paciência comigo hoje. 2 Pedro 3:7. Eu vou precisar do óculos, porque senão não vou enxergar nada. E aí já viu, né? Se você está com a Bíblia aí, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia e ler comigo. Eu sei que tem irmãos e irmãs que não podem ler, estão trabalhando, fazendo alguma coisa em casa, então não podem ler. Para vocês que não têm a condição da leitura agora, ouçam. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra
pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Essa palavra aqui, inspirada pelo Espírito Santo e trazida por Pedro, é esclarecedora em muitos os aspectos, né? Porque os céus que agora existem, né? Porque que Pedro usa esse termo. E é isso mesmo que está no original. Eu fui dar uma olhadinha aqui, é exatamente isso. Os céus que agora existem. Ora, desde o dilúvio, a humanidade ela vive uma outra ou uma segunda ordem do mundo. Por favor, não vão confundir as coisas, hein? Uma das diferenças é da primeira ordem e da segunda ordem era que as pessoas atualmente, conforme a Bíblia, quem chega aos 70 anos já chegou na idade bíblica. Eu já cheguei na idade bíblica, 70 anos. Por quê? Porque antes, na primeira ordem mundial, a idade era de 900 anos. Por causa disso que Pedro diz aqui, que agora existem. É este novo formato do mundo. As pessoas antes viviam 900, 1000 anos. E quem chega aos 70, nesta segunda ordem, é claro que as pessoas chegam a 70, 80, 90, 100, né? Mas a ordem que Deus estabeleceu é chegar aos 70. Né? Como cada indivíduo é único, alguns podem chegar, né? Muita gente hoje chega a 80, 90 anos, né? Sem problema nenhum, vivendo. Então não quer dizer que você chegou aos 70, você já pode morrer como eu. Poder pode, claro. Deixa eu só acertar aqui, irmãos, porque aqui eu faço um outro controle. Um minutinho, só um segundinho, eu só sair aqui e volto. Pronto. Então, não é mais de 900 anos. Para se viver hoje 70 anos está bom. 900 anos as pessoas viviam também lá antes do dilúvio. E Pedro, quando coloca aqui os céus que agora existem, ele não está falando só disso. Eu estou fazendo, já estou na hora extra, né, Jair? Estou na hora extra aqui. Pedro está dizendo que existe uma terceira forma dos céus e da terra, que ainda está por vir. É isso que ele está dizendo, quando ele, ora, os céus que agora existem, e a terra que agora existe,
É porque já existiu uma forma anterior, nós estamos numa forma intermediária e existirá uma outra forma. E como que virá essa outra forma? Da forma que era, né? Esta forma que nós vivemos aqui, de céu, de terra, veio de uma forma cataclística, através do dilúvio. E esta terceira forma, a Bíblia nos alerta que também virá de uma forma de catástrofe. Não virá pacificamente, vai transformar. Não, vai virar de uma forma catastrófica, né? A palavra é cataclísmica. Olha, a gente está vendo aí todo dia, né? Ameaças de cidades serem invadidas pelas águas nos próximos anos. Água do mar, vulcões, terremotos, né? Existe ali nos Estados Unidos a falha de San Andrés, né? Se não me engano, acho que é esse o nome, né? Que pode provocar uma catástrofe, acabar com Califórnia, tudo por ali. É isso que a Bíblia está dizendo, né? Jerusalém, por exemplo, na volta de Jesus, não para buscar a igreja, mas na segunda vinda de Jesus, Jerusalém muito provavelmente não, é que eu vou usar um termo, então eu preciso usar muito provavelmente. Jerusalém será rachada ao meio, mas que haverá uma divisão ali geográfica em Jerusalém, haverá. Porque o Monte das Oliveiras vai se fender. Isso está na Bíblia, gente. Isso aí não estou falando. Está na Bíblia. Já existem registros lá no Monte das Oliveiras. E ele vai se fender de... Eu estou agora meio confuso aqui, se é de oeste para leste ou de leste para oeste. Existem registros lá de que essas fissuras por debaixo da terra já existem. Vai se fender do Monte das Oliveiras para a entrada que está selada pelos muçulmanos. Há não sei quantos anos essa entrada da antiga Jerusalém está fechada com pedras. Por que está fechada? Porque os muçulmanos acreditam também nesta profecia de que Jesus passou por essa entrada quando ele, no domingo chamado de Ramos, né, pela Igreja Católica Apostólica Romana, Jesus entrou num jumentinho em Jerusalém e foi aclamado pelo povo. Eles fecharam a segunda entrada, que foi construída em cima da primeira. Então a gente começa a ter essas informações e ver se vai rachar, a primeira entrada vai passar a existir de novo. Eles fecharam a segunda com pedra, mas rachando a primeira entrada estará livre. E Jesus entrará de novo, não sobre um jumentinho, mas Jesus entrará numa Jerusalém como rei realmente, não montado num jumentinho, mas seguido de toda a glória. Essas coisas a gente vê e começa a checar com a Bíblia, né? Está cheio de fotos aí na internet dessa segunda entrada toda fechada, com pedras e tal. Mas ela é em cima da antiga. Aliás, tudo no Oriente é construído em cima.
né? Em cima. Tudo se faz em cima do que já existia. Então, é isso que Pedro está falando. O que agora existe, existe pela palavra de Deus. Porque Deus não põe a mão, Deus não lapida, né? Deus, pela palavra dele, as coisas acontecem. É isso que a gente precisa entender. As pessoas acham que Deus vai lá, coloca a mão. Não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem... O que quer dizer? A palavra de Deus tem poder. É isso. Deus lança a palavra dele e as coisas acontecem. Deus não é como a gente que precisa ir lá, fazer, polir, arrumar. Não. E é isso que Pedro está dizendo aqui, ó. Pela mesma palavra, quer dizer, pela palavra de Deus, essas coisas todas passaram a existir. A primeira forma do mundo, o dilúvio que criou a segunda forma do mundo. E pelo que a gente lê no livro do Apocalipse, e aqui em Pedro, né, existirá uma terceira forma do mundo. Ele diz aqui, ó, pela mesma palavra, têm sido entesourados pelo fogo. Então, esta terceira forma que o mundo vai viver, essa transformação, o dilúvio foi uma primeira transformação. Esta transformação não será através das águas, será através do fogo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, porque nós estamos aqui para crescer juntos, né, na graça, no conhecimento do Senhor, e sem querer ficar tocando trombeta, mas esclarecendo. Esse tipo de pregação aqui você não vai ouvir em igreja nenhuma. Ninguém prega isso, ninguém quer saber. Você tem medo de uma guerra atômica? Qual a sua opinião? Você tem medo? Você fica preocupado com uma guerra atômica? Eu creio que sim. Eu creio que você tem receio, medo, pavor, não sei. Mas eu vou esclarecer um negócio aqui para você hoje, que você não vai ficar mais com medo de guerra atômica, não. Porque a palavra de Deus para esta coisa que está reservada aqui para o fogo, né? Essa coisa que está reservada aqui para o dia do juízo e destruição dos ímpios, é infinitamente pior do que uma guerra atômica. Eu vou mostrar para você aqui agora. Né? Então não temos que ter medo de uma guerra atômica, de vai soltar uma bomba atômica. Essas bombas aí são potentes, destroem, pulverizam um monte de coisa. Mas o poder de Deus, eu vou mostrar. Eu quero dizer que eu estou falando, não estou só falando para engrandecer Deus, não. Estou falando porque o poder de Deus é muito maior e causa muito mais destruição do que as bombas atômicas. Eu vou mostrar aqui para você hoje na Bíblia. Você vai falar, caramba, estou com medo à toa, tem que ter temor de Deus. Por causa disso que nós temos que ter o temor de Deus. Não brincar com coisa séria. Né? Por causa disso. Porque a gente não
não sabe muito desse poder de Deus. Do mesmo jeito que aconteceu na criação, e também Deus na criação mostrou o poder dele, né? Criou tudo, do nada, não existia nada, nós não conhecemos o nada. Nós usamos essa palavra para um monte de coisa, mas na verdade o que é nada nós não conhecemos. Só Deus conhece, porque do absolutamente total nada, Ele criou tudo. Ele fez tudo. Depois daquilo que havia criado, que Ele havia criado, Ele fez o dilúvio. Ele mandou o dilúvio. Não existia chuva até aquela época. Você sabia disso? Uma grande parte já sabia. Até o dilúvio não tinha chuva. Chuva para quê? Para quê? Tudo era quase que perfeito, só não era perfeito por causa do pecado. Mas planta nenhuma morria de fome, de sede, não faltava irrigação, não tinha água de mais, nem água de menos, até o dilúvio. Então, quando Noé anunciava o dilúvio, o povo ria. Por quê que o povo ria de Noé? Zombava de Noé. Por quê? Que história é essa que vai chover? Não existe chuva. Aí veio a chuva. Deus abriu as comportas, sabe-se lá de onde. É daqui, é dali, mas não existia. E a água caiu de forma que morreu todo mundo. Não é? E desse mesmo jeito, dessa mesma maneira, não é que não existia porque Deus não queria que existisse, não havia necessidade. Quando Deus quis e viu necessidade da chuva, ela veio na força e no poder que Deus determinou. E deste mesmo jeito é que esta terra que nós conhecemos da forma geográfica que a gente conhece, ela está guardada. Quando diz entesourada, quer dizer, ela está guardada para o fogo. Mas vai cair, vai chover fogo? Não existe isso. Não existe porque não há necessidade até agora, 10 horas e 47 minutos. Porque se daqui 1 minuto Deus achar que há necessidade, vai existir. Eu vou olhando aqui porque eu vou pulando, né? Porque eu quero falar tudo que eu anunciei que ia falar. Nesse universo que a gente conhece, né? Que está cheio de estrelas, cometas, asteroides, né? Essas coisas aqui você precisa saber, viu? Precisa saber, porque as pessoas acham que nós estamos seguros. Ninguém está seguro em lugar nenhum. Nós vamos fazer bunker, porque aí a gente entra lá, tem passagens da Bíblia, acho que é Mateus 24, que diz assim que o povo num determinado momento vai pedir que os montes caiam sobre eles, né? Quem será que vai pedir isso? Será que não é quem vai estar dentro desses bunkers? Cavernas? Então, o centro da Terra é um lago. Isso aí isso que eu estou falando, que eu vou falar aqui, é científico, tá? Isso você pode entrar aí na internet que você vai achar isso que eu estou falando. O centro da Terra
nada mais é do que um lago, né, de fogo líquido, que ferve a uma temperatura aproximada, né, de 6.800 graus centígrados. Agora, uma coisa que eu quero dizer para você. Você sabe a quantos quilômetros isso está abaixo da gente? Em média. Quando falo em média, eu estou falando em cidades ao nível do mar. Israel, por exemplo, está abaixo do nível do mar. Então fica mais perto do centro da terra, né? Campinas, por exemplo, está acho que a 600 e, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, 600 e poucos metros acima do nível do mar. Então está a 1 quilômetro a mais do que isso. Esse centro da Terra, na verdade, está só 16 quilômetros abaixo da gente. 16 quilômetros abaixo da gente, em média, a gente vai atingir o centro da Terra e lá, o que tem lá? Um lago de fogo líquido a 6.800 graus centígrados. Agora, vamos falar da tal da bomba atômica, né? Poder de Deus, bomba atômica é traque. É verdade, isso não é exagero, não é conversa de pregador, não. A bomba atômica é traque. Sabe aqueles traquinhos? Pá, tal. Né? Perto do poder de Deus. Irmão, é 6.800 graus, não é 680. Se eu falei 680 graus, você entenda e ouça aonde foi dito 680, você entende e ouça 6.800 graus centígrados. Mas não nos esqueçamos que a Terra, ela tem uma estrutura atômica. Do mesmo modo que o Eisenhower lá descobriu a bomba atômica, né? Descobriu, não, criou a partir dos átomos, né? A Terra é uma bomba atômica. Porque a Terra condensa energia atômica. Se você abrir sua Bíblia, né? Agora, você está aí, a gente vai um pouquinho para frente. Versículo 10 vai dizer, Pedro vai dizer assim: e os céus passarão com estrepitoso estrondo. Quando ele diz os céus, ele está se referindo ao universo físico. E esse estrepitoso estrondo, né, isso é na nossa língua, né, nada mais é do que um assovio, ou um som de estalo. Sabe quando a gente queima coisa muito seca, não dá aqueles estalos na fogueira? É isso que é um estrepitoso estrondo. Agora você imagina a terra toda sendo consumida. O barulho que isso vai fazer. Deus vai, num determinado momento, incinerar. Tacar fogo através de uma reação atômica.
Porque a Terra nada mais é do que uma concentração atômica. Você pode procurar isso na internet. É que a gente não sabe, a gente não estuda essas coisas, né? E numa explosão atômica, tudo que é matéria se desintegra. Tudo que é matéria do jeito que a gente conhece vai se desintegrar. É isso que Pedro está dizendo aqui no versículo 7. Íntegra, guardado para o fogo. A terra está guardada para esse dia. Se você for nos versículo 10, 11, 12, você vai ler Pedro falando: os elementos se desfarão abrasados. Não, Campinas é acima do nível do mar. Acho que é 600 e poucos metros, Nelson. Não está no nível do mar. Posso estar errado, pode ser 400 e pouco, mas é acima. Nós não estamos no nível do mar. Então, esses elementos vão se queimar, vai pegar fogo em tudo. E o que são esses elementos? O que são os elementos? Que está lá no versículo 10, 11, 12, né? São os componentes atômicos de que a Terra é formada. A composição da matéria criada é composição atômica. Pedro quer dizer o que com isso, né? Os elementos se desfarão abrasados. O que ele está dizendo? Ele não sabia, né? O homem veio a descobrir isso no século XX, mas Pedro está dizendo que os átomos, os nêutrons, os elétrons, né, vão se desintegrar. Olha o poder de Deus. Irmão, obrigado, 680 metros acima do nível do mar está a cidade de Campinas. Obrigado, irmão. Então, toda a Terra, da maneira que é conhecida hoje, né, ela vai mudar de forma, como mudou da sua criação depois do dilúvio, para essa forma que nós estamos agora. Isso tudo vai mudar. Como é que vai ser? Não sei, por causa disso que a Bíblia diz: novos céus e nova terra. Então a gente não tem que ter medo sim, toda a criação. Porque se você lê o livro do Apocalipse, você vai ver que no comecinho da tribulação, num período da tribulação, 1/3 da humanidade já morre. Quer dizer, cada 3 seres viventes, um morre. De toda a criação. Depois vai morrendo com as pragas, com os selos que vão sendo abertos, né? Que cada um é uma praga, na verdade, né? Entendeu? Vai acabar tudo praticamente. É assim, Não adianta ter medo de guerra atômica. Toda a Terra natural e física, em sua forma atual, na forma que a gente... Atual quer dizer, na forma que a gente conhece. Tudo isso
será consumido. Existe uma dúvida se será só a Terra ou todo o universo vai mudar. Por que tem essa dúvida? Porque se a Terra for mudada, da forma que está dizendo aqui Pedro e o livro do Apocalipse, a Lua vai ser afetada. Porque ela é um asteroide da Terra. Se vai afetar a Lua, isso vai afetar o universo. Então existe uma corrente muito grande que crê, né, que todo o universo será afetado, não só a Terra. Outra corrente crê que vai ser só a Terra. Mas olha o que Pedro escreveu há 2000 e poucos anos atrás, e ele não tinha noção dessas coisas aqui. Nós temos hoje porque o homem foi descobrindo, e a gente vai juntando tudo, né? E pega aqui o que Pedro escreveu e fala, Pedro escreveu isso, e nem sabia, na verdade, a magnitude do que ele estava escrevendo. Mas está escrito. Tudo isso, você vê como, mas foi escrito por homens. É claro que foi escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, o Senhor é grande demais. Nós somos um nada perante o Senhor. Por causa disso que a gente tem que ter muito temor do Senhor no coração. Para não falar bobagem, não falar besteira, não desrespeitar, não usar o nome do Senhor em vão. Porque tudo que está escrito aqui na Bíblia ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Glórias a Ti, Senhor. Continua nos instruindo, derramando graça, sabedoria, inteligência e capacidade para cada um de nós. Esta é minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santo nome do Cristo Jesus. Amém.